Olá! No nosso trabalho falaremos sobre a cultura brasileira contemporânea, abordando temas como a identidade cultural nacional, os movimentos artísticos e sociais desenvolvidos no período e as mudanças jurídicas que nele ocorreram. Brasil, meu Brasil brasileiro. Inicio então falando sobre a construção da identidade cultural brasileira. Ela tem influência de muitas culturas, entre elas a africana, a indígena, a portuguesa, a italiana e a alemã. Em decorrência disso, fica difícil dizer qual parte da cultura brasileira é de fato brasileira. Essa é uma discussão antiga que foi pesquisada por muitos sociólogos e historiadores. Na tentativa de definir um pouco das características comuns à maioria da população, independente de sua origem e seus ancestrais, elenquei as seguintes características e informações oriundas do livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, a respeito de algumas tendências e ações dos brasileiros. Gostaria de enfatizar que essas características dadas ao brasileiro foram escritas em 1936 e refletiam o pensamento da época, e que desde sua publicação foram contestadas por muitos outros autores. Visionar prosperidade sem custo. O brasileiro tende a valorizar o ócio e desprezar o trabalho. Possuir muitos empregos e trabalhos diferentes ao longo de sua vida. Essa característica é oriunda dos povos indígenas, pois eles não se acomodavam ao trabalho metódico e repetitivo e não assimilavam o conceito de ordem. Fácil adaptação a novos empregos. Poucos eram os portugueses que ficavam por toda a sua vida em um só trabalho. Ninguém procurava seguir somente a carreira iniciada, pois, se eles encontrassem um trabalho com maiores vantagens, facilmente abandonariam o seu atual. Não possuir orgulho de raça. Desde antes da colonização do Brasil, os portugueses não tinham uma cultura de orgulho de raça, pois sempre foram um povo de mestiços. Ser dócil e acessível, e não oferecer muitos obstáculos. Isso tem raízes nos antecessores negros e escravizados, que possuíam, nas palavras do autor, uma suavidade dengosa e açucarada. Dar privilégios àqueles que são da família ou amigos próximos. Era recorrente que o vendedor se transformasse em amigo do freguês para garantir clientela, pois dos amigos tudo se podia exigir e receber. Além disso, julgava-se perfeitamente normal a aquisição de vantagens pessoais por intermédio de indivíduos com as quais tratavam relações de afeto ou camaradagem. Escolher aqueles que ocuparão os cargos públicos por meio de confiança e interesse pessoal, e não de acordo com a capacidade do eleito, predominando assim as vontades particulares. Desde o período colonial, era representativo do brasileiro que ditasse o convívio social por meio de uma ética de fundo emotivo. O homem cordial sempre teve facilidade de assimilar novas ideias. Agora eu vou falar um pouco sobre a política de nacionalização do governo Vargas e como ela influenciou na formação cultural brasileira. Essa política de nacionalização teve início em 1937, no período do Estado Novo, e ela representa uma tentativa de formular uma nacionalidade brasileira, independente das diferentes culturas e povos que aqui viviam. Ela tinha como objetivo integrar os imigrantes e seus descendentes à cultura brasileira. No entanto, essa forma de integração foi bastante agressiva. Em 1939, medidas drásticas foram adotadas. Houve a proibição de falar línguas estrangeiras em público e houve o fechamento de diversas instituições de caráter étnico dirigidas pelos imigrantes alemães e seus descendentes. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, as pessoas que não falassem português eram presas, e a discriminação com os imigrantes alemães começou a se intensificar, já que o Brasil lutava na guerra contra a Alemanha. Assim, a população começou a aplicar a campanha de nacionalização por conta própria, acusando os alemães de resistirem à integração nacional e exigindo que eles retirassem qualquer referência à Alemanha de seus próprios estabelecimentos. Agora eu vou falar um pouco sobre as migrações no Brasil. Durante a metade do século XIX, em decorrência do aumento do número de leis que visavam o fim da escravidão e da consequente redução do número de escravos, o governo brasileiro passou a incentivar a migração de povos europeus, entre eles italianos e alemães, para que trabalhassem nas lavouras de café e povoassem a região sul.
Além disso, essa imigração tinha por objetivo branquear a população brasileira e, por isso, foi intencionalmente destinada aos europeus. Esses imigrantes buscavam manter a cultura, a língua e os costumes de seu país de origem, ficando isolados culturalmente por um longo tempo. A igreja e a escola eram suporte da consciência étnica da população e tiveram papéis fundamentais na manutenção dessa, pois a elas foi concebida a função de socializar a criança na língua materna e, junto com a família, assegurar o uso dessa língua. Eu vou mostrar, então, a evolução territorial do Brasil a partir de 1889. Neste ano, o país era composto por 20 estados. Em 1903, o Acre foi anexado ao Brasil. Em 1962, ele foi proclamado estado. Em 1977, o Mato Grosso foi fragmentado, originando o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Em 1982, a região de Rondônia foi reconhecida como território e alcançou a condição de estado. Em 1988, Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado. Em 1988 também, a região de Goiás se dividiu, formando ao sul Goiás e ao norte o estado de Tocantins. Atualmente, o Brasil é composto por 26 estados, 27 contando com o Distrito Federal. Percorrendo o começo do século XX, a Belle Époque teve inspiração francesa e veio ao Brasil por meio das elites, que buscavam modernizar as cidades, o que gerou intensa transformação cultural, social, econômica e artística. Esse período trouxe diversas mudanças para as cidades brasileiras, como limpeza das ruas e desenvolvimento da indústria e do comércio. No entanto, apesar de algumas melhorias, a Belle Époque brasileira não vigorou por muito tempo, pois ela favorecia muito a cultura europeia e negava alguns traços de brasilidade, o que acabou divergindo das intenções das elites brasileiras e por isso teve seu fim com a Revolucionária Semana de Arte Moderna de 1922, que durou de 13 a 17 de fevereiro e foi motivada pelas vanguardas europeias. Mário e Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Heitor Villa-Lobos foram o grande destaque desse evento, que seria um divisor de águas no país. Havia um clamor para uma revolução artística, renovação estética, rompimento com o tradicionalismo representado pelo parnasianismo, valorização da cultura brasileira e a fusão de elementos externos aos internos. Logo em seguida, a obra O Abapuru, de autoria de Tarsila do Amaral, veio à tona em 1928 e se tornou a tela brasileira mais valiosa do mundo. Etimologicamente, o Abapuru significa o antropófago, tendo origem na junção das palavras aba, puru, no tupi, servindo de inspiração para o Manifesto Antropofágico de Oswaldo de Andrade, que propunha deglutir a cultura e técnicas importadas com o fim de provocar sua reelaboração com autonomia. Concomitantemente, houve a primeira fase do modernismo, caracterizada pelo caráter nacionalista e heróico. Já a segunda representou a consolidação de um movimento mais amadurecido, principalmente na parte literária, com Drummond e Vinícius de Moraes, enquanto a terceira, também chamada de pós-modernista, contou com a contribuição de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Já a área musical foi um grande destaque desde o início do século, visto que a partir de 1910 ocorreu no interior do país a produção de música sertaneja e a popularização do forró na década de 50 com Luiz Gonzaga. Nessa mesma década, o Brasil foi impactado pela Bossa Nova, movimento de renovação do samba, representada por João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, sendo desses dois últimos a autoria de Garota de Ipanema, uma das músicas brasileiras mais desconhecidas no mundo. A partir do golpe militar de 1964, houve um esgotamento da bossa nova e se abriu espaço ao período do MPB, que englobou os subgêneros Tropicália e a Jovem Guarda, revelando artistas como Roberto Carlos, Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros. Com o Ato Institucional número 5, decretado em 1968, a música se tornou uma forma de resistência à censura, sendo a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, considerada um hino contra o regime ditatorial.
saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Com o fim do regime militar, a cultura pop explodiu no Brasil. O rock nacional ganhou impulso, trazendo pensamentos liberais, letras politizadas e nomes como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Titãs. Já no século XXI, notou-se, apesar de muito preconceito inicialmente, a disseminação do funk carioca como um dos gêneros mais populares entre o público jovem. Esse fato carrega muita resistência por parte da população por conta de algumas músicas retratarem o cotidiano da favela, com referências sexuais e ao tráfico de drogas. Além do mais, uma característica presente na sociedade brasileira é o racismo, que foi enraizado na sociedade por conta da herança do período escravocrata. Dessa forma, manifestações originárias do grupo foram alvos de discriminação, podendo ser citados a capoeira, que foi proibida em 1890 e revogada apenas em 1940, as religiões de influências africanas, como o candomblé e umbanda, e principalmente o samba, que em 2007 foi considerado como patrimônio cultural do Brasil e atualmente, por meio do carnaval, é uma marca do país que se destaca internacionalmente, atraindo milhares de turistas todos os anos. Agora, abordaremos dois movimentos sociais marcantes no Brasil contemporâneo, que têm modificado a estrutura tão rígida antes vista no Brasil. São eles o movimento feminista e o movimento negro. A organização do movimento feminista no Brasil teve início no século XX, se tornando mais visível em 1919, com a luta pelo voto, que seguia a tendência internacional do movimento sufragista e chegou, por fim, a ser expressa a partir das eleições de 1932. Já na década de 1960, com o lançamento da pílula anticoncepcional, as pautas do movimento se ampliaram à busca pela ressignificação da forma de relacionamento existente entre homem e mulher, almejando mudar a ideia da mulher como posse do homem para de indivíduo totalmente capaz. No período da ditadura militar, o movimento feminista sofreu dura repressão, que, entretanto, apenas aumentou a urgência da mudança, uma vez que esse ganhou expressividade nos debates públicos sobre o papel da mulher na sociedade. O primeiro grupo oficial de mulheres feministas do Brasil surgiu em São Paulo, no ano de 1982, começando, desde então, a influenciar a abordagem de temas relacionados ao feminismo nos eventos e fóruns nacionais, como ocorreu na reunião na Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência em Belo Horizonte, no ano de 1975. Na década de 1980, após o fim do período ditatorial, o feminismo ganhou força aliando-se a outros movimentos sociais, como a luta contra o racismo, o que assim qualificou uma fase de extrema importância para o movimento, já que com isso o feminismo deixou de ser visto como exclusivo de classe média e ganhou adesão das camadas populares. Em 1984 foi criado o Conselho Nacional da Condição da Mulher e em 2006 a Lei Maria da Penha, duas conquistas que respectivamente marcaram a inclusão dos direitos da mulher na Carta Constitucional Brasileira e a proteção legal contra a violência doméstica. Nesse momento são colocados como pauta pelo movimento feminista questões como a sexualidade e o corpo da mulher, antes tido como tópicos impróprios de conversação pública, que marca o surgimento de uma linguagem inovadora para as mulheres brasileiras. Mesmo que essas novas mudanças tenham se tornado mais comuns em discussão pública, muitas mulheres foram e continuam sendo objetos de opressão em todas as partes do mundo. Como vemos ao longo da história, são suprimidas do prazer sexual, da exibição do rosto, são escravizadas e prostituídas. Isso posto, percebe-se que a principal luta do movimento feminista é combater a opressão a que estão sujeitas as mulheres, as quais almejam alcançar autonomia e protagonismo na sociedade, defendendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres em todas as esferas públicas e privadas. Abordando agora o movimento negro, estabeleceremos uma divisão didática do movimento em 3 fases. Na primeira fase, já se percebe que, ainda que a abolição da escravidão tenha sido efetivada e tenha ocorrido a mudança para o regime republicano, o novo sistema político, entretanto, não assegurou novos ganhos imediatos para a população negra. Assim, na tentativa de reverter esse quadro marginalizador, foram criados vários grupos de mobilização negra. Ao mesmo tempo, apareceu o que chamamos de imprensa negra, jornais que enfocavam nas mais diversas mazelas que afetavam a população negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, se tornando um caminho exclusivo para se pensar em soluções concretas para o problema do racismo na sociedade brasileira. Na década de 1930, o movimento negro fundou a Frente Negra Brasileira, que, em 1936, se tornou um partido político que pretendia concorrer nas próximas eleições com o intuito de garantir voz aos negros, o que chegou até mesmo a ter algumas de suas reivindicações atendidas em audiências com o então governo, o que demonstra o tamanho poder de barganha que esse movimento possuía no cenário político. Com a instauração da ditadura do Estado Novo, no entanto, em 1937, a Frente Negra Brasileira, assim como todas as demais organizações políticas, foi extinta. Na segunda fase, depois do fim da ditadura varguista,
o movimento negro volta à atividade, ainda que não da mesma forma que era. Dessa época, um dos principais agrupamentos foi a União dos Homens de Cor, de 1943, cuja principal finalidade era elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país em todos os setores. Outro agrupamento importante foi o Teatro Experimental do Negro, de 1944. Sua proposta original era formar um grupo teatral apenas com atores negros, mas progressivamente o TEM adquiriu um caráter mais amplo, passando a oferecer cursos de alfabetização, de corte e costura. Esse grupo fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro e organizou o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Defendendo os direitos civis dos negros na qualidade de direitos humanos, o TEM promulgava a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país. Esses não foram os únicos grupos formados, mas foram os que adquiriram maior visibilidade, impulsionando, por exemplo, a imprensa negra a uma nova etapa, com a publicação de diversos jornais de protesto pelo país. Em 1956, apresentaram à Assembleia Nacional Constituinte um projeto de lei antidiscriminatória, originalmente formulado na Convenção Nacional do Negro, um ano antes, em 1945. No entanto, essa só chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional já em 1951. Na terceira fase, iniciada ainda durante a ditadura militar, era clara a desarticulação que o movimento sofreu, sendo condenado à junção de forças que focavam no enfrentamento do preconceito de cor no país. Assim, seus militantes foram estigmatizados e acusados pelos militares de criar um problema sobre racismo que supostamente não existia no Brasil. A reorganização política do movimento antirracista apenas ocorreu no final da década de 1970, com a fundação do Movimento Negro Unificado. Em 1978, inspirado na luta a favor dos direitos civis dos negros estadunidenses e de organizações negras marxistas, que contribuiu para a aquisição de um caráter mais radicalizado contra a discriminação racial. O nascimento do MNU foi um marco na história do protesto negro no país, porque, entre outros motivos, desenvolveu a proposta de unificar a luta de todos os grupos e organizações antirracistas em escala nacional, objetivando o fortalecimento político do movimento negro sobre a estratégia de combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da sociedade. O 13 de maio, dia de comemoração festiva da abolição da escravatura, hoje se transformou no Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, e a data de celebração do MNU, 20 de novembro, foi eleita como Dia Nacional de Consciência Negra. Assim, fica evidente como o desenvolvimento, ainda que lento, de ambos os movimentos feminista e negro são de vital importância para a mudança da rígida cultura brasileira fundamentada no patriarcalismo e no racismo. O direito é fruto da cultura. Logo, mostraremos aqui as mudanças ocorridas nas constituições a partir das mudanças no contexto histórico-cultural do Brasil. A Constituição de 1891 representou uma ruptura com o regime monárquico, instaurando a República Presidencialista. Três eram as principais características da época: liberalismo, federalismo e positivismo. Assim, ocorreu a ruptura oficial entre Estado e Igreja e o fim do voto censitário, porém permitido apenas para homens com mais de 21 anos. Foram constitucionalizados também direitos à liberdade, segurança e propriedade, tanto para brasileiros como para estrangeiros provindos das imigrações europeias. Porém, essa Constituição serviu mais para ganhar reconhecimento e créditos no exterior, pois não houve uma preocupação real com o social. A Constituição de 1934 se deu durante a Era Vargas e garantiu um maior poder ao governo federal. Foram implantados os direitos sociais e políticos, como a criação da Justiça do Trabalho e leis trabalhistas e a criação da Justiça Eleitoral, além da ampliação do voto obrigatório e secreto para mulheres e maiores de 18 anos. Contudo, em 1937, inspirados nos movimentos fascistas que ocorriam principalmente na Europa, foi implementada a ditadura do Estado Novo, centralizando ainda mais o poder no executivo e praticamente extinguindo o legislativo e o judiciário. Além disso, a cultura do populismo foi uma estratégia utilizada do governo para que ele pudesse conter a população e contar com seu apoio, pois, como por exemplo, manteve as legislações trabalhistas. Porém, por outro lado, foram instauradas a prisão, exílio, pena de morte e censura aos opositores do Estado Novo. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou e com ela houve o fim de vários regimes nazifascistas, e o Brasil acompanhou esse movimento. Em 1946, houve uma nova Constituição que acompanhou a onda de redemocratização e reconstitucionalização que ocorreu em vários países. As legislações trabalhistas continuaram,
mas não mais com um caráter de controlar a classe trabalhadora. Porém, a principal fonte dessa Constituição ainda foi a Constituição de 1934, e assim, não inovou preceitos importantes, como o estabelecimento de uma norma que garantisse o acesso à justiça a todos. Em 1964, começou a ditadura militar, e em 1967 veio a Constituição que instaurou essa ditadura. O Poder Executivo tinha o poder de fechar o Congresso, decretar intervenção federal, cassar mandatos, suprimir direitos políticos, suspender garantias de magistratura, direitos civis, políticos do cidadão e a aplicação de medidas de segurança como liberdade vigiada e domicílio determinado. É importante ressaltar que a ditadura chegou com parte do apoio popular no poder, que achava que o movimento poderia ser transitório, mas durou 21 anos. Para manter esse apoio, era feito quase que um esforço teatral para garantir o sentimento de constitucionalidade à população. Assim, os atos institucionais que eram colocados pela ditadura eram leis com eficácia constitucional, mas feriam princípios constitucionais clássicos. O AI-5, de 1968, por exemplo, dava permissão ao presidente para, dentre outras coisas, fechar o Congresso Nacional. Assim, o medo da autoridade, o sentir-se sempre vigiado e o não ter liberdade de agir tomaram conta dessa época. Em 1988, com a redemocratização, foi outorgada a Constituição Cidadã, nossa Constituição atual. Ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte formada por diversos grupos sociais. Assim, os direitos individuais, sociais, políticos e econômicos foram reforçados e ampliados. Além disso, também foram instauradas metas de universalização da educação e da saúde e de preservação do meio ambiente e do acervo artístico, cultural e histórico do país. O voto passou a ser permitido para analfabetos e para maiores de 16 anos. Além da população ter o direito de apresentar ao Congresso Nacional projetos de lei. Assim, a ideologia presente na Carta foi um conceito de cidadania extremamente amplo e que deveria ser garantido a toda a população. Contudo, ainda encontram-se falhas por parte do governo da não realização do mínimo para garantir os avanços trazidos pelo texto. Agora vamos apresentar uma curiosidade sobre a cultura jurídica brasileira. Cultura jurídica pode ser definida como um conjunto de orientações a valores e interesses que configuram um padrão de comportamento e atitudes diante do direito estatal. Então, quantas vezes você já ouviu ou já falou, eu vou te processar? Pois é, o brasileiro tem o costume de levar ao judiciário os mais diversos conflitos, e isso não tem uma origem bem definida. A criação de normas de convivência capazes de regular as relações humanas e aplicar sanções aos violadores do seu conteúdo é uma das missões do direito, que é promover a paz social. Assim, o acesso à justiça foi garantido na Constituição de 88 para todos os cidadãos, mas isso ainda se restringia muito ao processo judicial em si. Além disso, o Brasil está numa cultura de civil law, ou seja, o direito é orientado por diversas decodificações. Assim, é natural que haja uma supervalorização dos métodos oficiais de distribuição de justiça, e dessa forma, o judiciário é visto como um verdadeiro super-órgão capaz de resolver todas as diferenças que existem entre os indivíduos, até aquelas que eles poderiam resolver sozinhos. Então, o judiciário passou a ficar extremamente moroso e ineficiente graças a essa quantidade exacerbada de processos que ele não consegue resolver. Então, isso gerou uma crise de legitimidade, que tem como sintomas a generalizada desobediência à lei, não aplicação ou aplicação seletiva da lei e a ineficiência dos mecanismos de aplicação da lei. Felizmente, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe de forma mais integrada à justiça estatal a mediação e a conciliação, métodos mais rápidos e mais conciliatórios de resolver litígios. Porém, a maioria dos brasileiros ainda pensa muito mais no eu vou te processar do que eu vou fechar um acordo com você. Como vimos, a cultura brasileira é extremamente rica e é impossível abordar ela por completo em 20 minutos. No entanto, é preciso enfatizar que a cultura, dentro de toda a sua diversidade, ela deve ser preservada. Nos dias atuais, o setor passa por dificuldades, seja por descaso governamental ou por falta de consciência dos cidadãos. A cultura é a nossa história, é a representação nacional. Portanto, a manutenção de museus que celebrem a diversidade característica do país é extremamente necessária.
e não pode ser vista como um prejuízo às contas públicas. Um país sem cultura é um país sem pensamento crítico e está fadado à ignorância.